Olá, seja bem-vindo ao programa Podercast. Esse programa tem impactado muitas vidas, tem tocado, tem ativado, tem muitos testemunhos desse programa. E se você é novo no canal e não me conhece, eu sou o pastor Ariston Júnior. Então você é bem-vindo no canal. E se não é inscrito, já vou pedindo que se inscreva no canal, porque tem muitas mensagens. Praticamente todos os dias tem entrado vídeos aqui no canal e fora que tem esse programa que é o podcast do Avivamento. E nós estamos aqui com um amigo que vai falar de avivamento sobrenatural. Pastor Ronaldo, seja bem-vindo. Obrigado, Deus abençoe. Acredito que será um momento muito precioso nesse podcast. Vamos aprender, vamos compartilhar experiências. Com certeza, os espectadores aí, os irmãos vão ser abençoados. Então, não esqueça de deixar o like, porque às vezes a pessoa assiste, acha bom, comenta até que foi uma benção e esquece de dar o joinha. O joinha ajuda o vídeo a alcançar o maior número de pessoas. Por isso que nós falamos do like sempre, porque às vezes a pessoa esquece, mas dá o joinha, porque eu sei que vai valer a pena. Pastor Ronaldo, é, como foi? Você nasceu num lar evangélico, se converteu? Como foi esse processo? Não, eu não nasci no lar evangélico. A minha família era toda católica, né? E foi a partir mais ou menos dos 15 anos de idade eu tive encontro com Jesus. Nós tínhamos uma família muito conturbada. Tínhamos problemas familiares, problemas com meu irmão que se tornou um traficante de drogas, e nós sofremos muito dentro do nosso lar, né? Então, eu eu conheci uma pessoa, eu praticava artes marciais, e eu conheci uma pessoa, uma moça na academia, e ela me fez o convite de para visitar uma igreja, mas ela não frequentava essa igreja, ela apenas fez o convite, disse que era legal, gostava dos cultos lá. E eu fui fazer uma visita a essa igreja, inclusive a igreja que eu faço parte hoje, né? Depois de tantos anos, Voltou para. eu voltei para ela, me mudei para lá, moro do lado da igreja e faço parte dela hoje, Comunidade Casarão. E, e então eu fui visitar essa igreja e eu fui impactado, né, pela presença de Deus. Eu senti uma paz que eu não sentia, porque eu vivia num lar muito conturbado, um lar cheio de brigas, discórdia, traição. E ali eu senti uma paz muito grande, uma paz enorme. E ali eu entreguei minha vida a Jesus com 15 a 16 anos de idade, era somente eu na minha casa. E eu então comecei a frequentar essa igreja e dali nunca mais eu voltei para trás. E era somente eu, da família. A igreja ficava a cerca de 3 a 4 quilômetros de distância de casa e eu ia a pé. Todos os cultos que tinha eu ia a pé. E aí voltava de tanta sede de Deus, né? Ah, que benção. Mas depois de um tempo, o Senhor foi trabalhando e foi trazendo aos poucos a minha família. Mas eu não nasci no berço evangélico. E o chamado para o ministério demorou muito essa conversão, porque novinho, né? Tava novinho, né? Jovem, né? Ainda. Ou foi aos poucos? Foi aos poucos, né? Quando eu fiquei nesta igreja, é até interessante eu contar aqui, eu, como a igreja era muito distante de casa, eu precisava de uma igreja mais próxima de casa, porque era muito longe, eu ia a pé, então eu encontrei uma igreja próximo de casa. E era uma igreja totalmente diferente, né? Não era uma igreja como comunidade, igreja batista, era uma igreja pequena, uma igreja do reteté, do fogo, uma igreja bem diferente, né? Uma igreja com uma visão diferente. E então eu tinha amigos que frequentavam essa igreja, então eu me senti melhor congregar nessa igreja, porque na igreja da qual eu ia, que é a que eu faço parte hoje, é uma igreja muito grande, né? Então era difícil ter relação com as pessoas. Então, como eu tinha amigos nessa igreja, amigos de escola, eu decidi ficar nessa igreja, que era uma igreja praticamente na rua de trás de casa, era muito perto. Só que era uma visão muito diferente, eu até estranhei no começo, na hora, né? E aí eu comecei a frequentar essa igreja, e a igreja era uma igreja de muita oração, e igreja fazia muita vigílias, não é? As vigílias de antigamente a gente sabe que é diferente das vigílias de hoje, né? Era oração, Era né? oração mesmo, né? As vigílias Hoje é mais hoje é culto, louvor, louvor, né? Tem muito culto, pregação. culto, pregação, louvor, mas antigamente era joelho no chão, era busca mesmo, busca, 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 busca. Tem que voltar essas vigílias, irmãos. Pois é, e era muita oração. E aí eu comecei a participar dessas vigílias.
e comecei a conhecer um outro lado mais sobrenatural, né? Ali é uma igreja onde começou a ter manifestações de profecia, essas coisas, e eu não tinha contato com essas coisas ainda de profecia, revelação. Comecei a conhecer esse mundo e dali me despertou um interesse muito grande, uma chama muito grande pelas coisas de Deus. Eu já tinha decidido servir a Cristo, mas eu não conhecia, não tinha um chamado ainda, não, meu coração não ardia ainda para a obra. E ali foi nessa igreja que despertou em mim o desejo, a vontade de ser alguém, de ser um pregador, né? Eu sempre gosto de falar isso, às vezes eu falo até para meus filhos, né? Que eu sempre gostei de literatura desde criança, sempre gostei de ler desde criança. Então toda vez que eu ia dormir eu tinha gibis. Eu lia muitos gibis, várias, Almanacão, da Mônica, Turma da Mônica, enfim, eu tinha muitos gibis, fazia coleção. E um dia, nessa igreja, eu estava na porta da igreja e o pastor que estava pregando, ele disse assim: tem uma pessoa aqui no nosso meio que ela vai ser um instrumento de Deus, ela vai viajar para muitos lugares e vai pregar a palavra e vai pregar em lugares com muitas pessoas, pessoas de fora, de outras nações, mas Deus está pedindo algo dela, trocar o gibi pela Bíblia. E eu então recebi aquela palavra, sabia, eu olhei para o lado e pensei, moço, só deve ser eu, né? Porque eu sou apaixonado por gibis, Você né? olhou, não tinha mais ninguém que Não tinha mais parecia ninguém. que gostava de gibi. E aí eu falei assim, deve ser eu. Ele disse, você tem que trocar o gibi pela Bíblia. E o Senhor está dizendo, coma a Bíblia, porque você vai pregar em muitos lugares. Então, eu cheguei em casa, decidi me livrar de todas as revistinhas em quadrinhos e comecei a comer a palavra, a ler a palavra, a estudar a palavra. E aí, com já pouco tempo na igreja, eu já estava ministrando, pregando. E começou promessas de Deus, né? Que eu ia ser um itinerante, que eu ia viajar, que eu ia participar de muitas convenções, congressos, que eu ia ministrar e o Senhor ia ser comigo. E não demorou muito tempo, eu já estava viajando, já estava pregando. E é interessante que nós estávamos conversando ali fora, né? Um pouco antes de começar. Você falou que se tornou um pregador avivalista, né? Do reteté. Mas havia uma busca, né? Para os milagres. Até você fala aí das campanhas de milagres nas igrejas, que você ficava pensando, É. mas cadê? Comenta isso, que houve essa sede, né? Essa sede veio de repente em você, ou foi despertado por alguma coisa, ou só apareceu essa sede de querer ver os milagres? Eu tive experiências com o sobrenatural desde cedo. Na verdade, na minha casa, antes de nós sermos cristãos, a gente teve problemas em relação à feitiçaria. Fizeram macumba para meus pais se separar. Meu irmão usava drogas. Pela graça de Deus, eu nunca me envolvi com nada de errado dessas coisas. Fazia coisas erradas de criança, assim, né? Bagunça, mas se envolver com certas coisas, eu nunca me envolvi. Mesmo estando ao redor das pessoas, andando com as pessoas, mas eu nunca me contaminei com essas coisas. Já experimentei cigarro, já experimentei bebida alcoólica, mas coisas assim que nunca entrou no meu coração, nunca desejei, nunca isso. Então, o sobrenatural dentro de casa acontecia, né? Meu irmão manifestava espíritos nele, se cortava com giletes. A minha mãe via, inclusive minha mãe, antes mesmo de meu irmão cair no mundo das drogas, a minha mãe ela teve duas visões dormindo, ela deitada e um ser apareceu para ela e ela fechou, ela acordou, ela viu na frente dela e ela fechou o olho porque ela ficou com medo, mas mesmo com o olho fechado ela via na frente dela. E aquele ser falava para ela que ela devia orar pelo meu irmão. E ela, na inocência, acendeu velas, né? Enfim, não tinha conhecimento das coisas, mas já era um aviso de Deus que ele ia passar por muitas coisas e viver uma vida muito longe de Deus, né? E isso aconteceu. Ele foi preso no Carandiru, lembra do Carandiru, né? Não tem Lembro. mais, né? Eu visitei meu irmão no Carandiru. Então, a gente viu esse sobrenatural acontecer dentro de casa. E quando eu fui para a igreja, tinha muita manifestação de demônios, né? A gente via muito essa área de libertação acontecer. E eu ficava impactado com a área de libertação. Então, eu comecei a ter experiências no sobrenatural desde cedo, né? Eu lembro que uma vez, é até importante eu contar isso daqui, essa área do sobrenatural, já desde cedo, lembro uma vez que eu acordei cedo de manhã e o Senhor falou para mim, esteja de jejum. Eu senti o Senhor falando e eu
eu ignorei, disse, não, mas por que eu vou jejuar? Geralmente a gente jejua com um propósito. Eu não tenho propósito para jejuar. Mas o Senhor me disse, esteja de jejum. E aquilo foi muito impactante, muito forte dentro de mim. Então eu resolvi ficar de jejum. E aí, quando eu fui fazer a visita de para um amigo, convidar ele para ir para a igreja, eu entrei num quarto. Quando eu entrei naquele quarto, tinha uma mulher amarrada numa cama. Então, ali o Senhor começou a despertar. E o Senhor disse para mim: você deve orar e expulsar o demônio dela. Primeira vez que eu tive contato com o demônio sozinho. Eu quase corri, fugi, né? Mas o Senhor me deu graça naquele dia. Então, era um despertamento, né? Então, essa área de libertação começou a acontecer muitas vezes no meu ministério, na minha vida, né? Dessa vez aconteceu e muitas outras vezes. Então, a gente tinha esse contato com o sobrenatural. Eu tive uma visão certa feita, estava orando eu e um rapaz em casa, que era o irmão da igreja, e eu tive uma visão de Satanás. Eu vi ele claramente na minha frente. Eu vi ele na minha frente, não era um sonho, enfim, um pensamento. Era uma visão Uma de olhos visão abertos mesmo. aberta. Uma visão aberta. Eu vi ele claramente na minha frente. E eu fiquei assustado, eu quase caí para trás. O rapaz estava comigo, me acalmou, me deu água para beber. Eu não conseguia voltar a orar de novo, porque eu fiquei tremendo. E deu uma semana depois, esse rapaz estava comigo e ficou louco. Um espírito de loucura entrou nele. Então, esse sobrenatural, ele já me acompanhava desde o começo. Então, eu comecei a ser. Mas aí nessas campanhas que eu sei aí, culto de milagre, campanha de milagre, via milagre? Não, não Era vinha milagres. campanha de milagre sem milagre? Campanha de milagres sem milagres, né? O que acontece é o seguinte: é, na época, eu lembro que eu comecei a acompanhar muitos pregadores de milagres, né? Eu não via milagres na igreja onde eu congregava. Milagres assim, como a gente vê nos dias de hoje. Às vezes acontecia algum fato, alguma coisa, né? De alguma cura, mas era coisa assim que acontecia muito raro. Era muito raro acontecer. Era muito de vez em quando. E eu era apaixonado por ministérios de pregadores de cura, por exemplo. Davi Miranda. Davi Miranda, ele era considerado o maior pregador de cura divina da América Latina, e eu sempre estava lá nas concentrações dele, eu Você ia. chegou a pegar ele Sim, vivo? sim, eu Viu ia lá? nas concentrações dele Fui ali uma no vez só. Brás, né? E eu cheguei a ver 11 cadeiras de roda levantar em uma conferência dele. E ele só dobrava o joelho, ficava atrás de um púlpito, levantava, você só via a mão levantar dele, e quando ele orava, começavam as manifestações sobrenatural. Então eu era apaixonado por aquilo, eu me perguntava muito por que eu não vejo isso acontecer Na minha igreja, na né? minha igreja, no meu ministério. Por que eu não vejo isso acontecer? Comecei a ler livros, né? O livro de T.L. Osborne lá, Curar Enfermos, Expulsar Muito Demônios, bom esse livro. né? Que ele ficou lá 3 dias trancado num quarto e ele dizia: Senhor, passou, Finney passou, fulano passou, Cicrano passou, Paulo passou, e agora? E Deus disse: agora é a sua vez. E eu perguntava: e a minha, Senhor? E eu perguntava: e a minha? Então eu tinha como base orar e jejuar. Então era muita oração em jejum. E eu ficava cheio de feridas na boca, né? Da Por afta, né? afta, porque a imunidade caía, que eu passava dias de jejum, às vezes 15 dias jejuando, Só na água. só na água, às vezes 3 dias sem nada, já fiquei 3 dias sem nada, absoluto, É o total. buscando dons, mas eu não recebia dons. E essa busca demorou muito? Demorou muitos anos, né? Quantos anos? Olha, eu acredito que deve ter demorado quase 20 anos buscando. Ó, aqui tá uma chave que ele vai falar, que nós conversamos. Eu acho que é o problema de muitas pessoas, que às vezes está buscando anos, jejuando, ó, ele jejuava, orava. Às vezes eu falo assim, porque a pessoa não busca, mas tem gente que está jejuando, orando, está subindo um monte e não está recebendo. E vai ter um segredo aqui que ele vai falar, porque o que destravou para os milagres começar a acontecer no ministério dele, que acontece milagres hoje, né? No ministério. Exato. E você não desanimou com tantos anos buscando e não acontecendo? Chegou um tempo em que eu pensei, isso não é para mim. É os Eu acho que escolhidos. exatamente. Chegou um tempo em que eu pensei, isso é só para quem Deus escolheu. Eu uma vez jejuei 7 dias para orar por uma paralítica, né? E aí no sétimo dia eu fui lá e disse: "E agora?" E eu peguei na mão dela, a mulher não levantou. Aquilo foi uma frustração muito grande para mim, né? Porque eu pensava que eu precisava passar muito tempo em oração e jejum para acontecer um milagre. Até depois de um tempo eu entender
que não era exatamente assim. Não que não seja importante a oração em jejum, que muitas pessoas podem alcançar e alcançam, né? Como Télio Borne alcançou, como Davi Miranda, missionário Ezequiel Pires. Eu estive várias vezes com ele. Ele ficou lá no Monte da Luz 5 dias. O irmão conhece Monte da Luz? Não, mas já ouvi Em falar. Itapecerica da Serra, Já ouvi né? falar. Lá no Menonitas. Ele ficou 5 dias lá, né? Então ele recebeu, mas ele recebeu dentro de um ambiente que já existia milagres, que era o ambiente do Davi Miranda, né? Então era uma coisa que já acontecia lá, né? E eu me perguntava muito, buscava muito, e eu não via assim milagres. Como eu disse, às vezes uma cura acontecia, mas era algo muito raro, acontecia uma vez a cada 5 anos, e não era nada assim, vamos dizer, poderia-se dizer que era um milagre. Às vezes era até um caso de libertação, né? Às vezes era um espírito, um demônio, porque eu trabalhava muito na área de libertação. E depois de muito tempo orando, eu lembro que um irmão falou assim para mim, pastor, nós podíamos convidar um pregador de cura, né, para vir aqui na igreja, fazer um trabalho de cura. Eu olhei para ele e falei assim, por que não podemos, nós não podemos fazer esse trabalho? Por que a gente não pode ser esse pregador de cura? E ele olhou para mim assim, não falou nada, mas deu para entender, né? Porque nós não temos esse dom. Não está acontecendo Não nada. está acontecendo nada, vamos chamar alguém. É. E eu ficava muito frustrado com isso, né? E eu perguntava para Deus, Deus, mas por que não pode ser eu? Por que o Senhor dá para os outros e não dá para mim também? É, eles são mais santos? Até que eu comecei a entender que não tinha nada a ver com isso, né? Eu lembro até da passagem quando Pedro e João na Porta Formosa e levantou o paralítico, eles disseram, por que estão admirados? Como se fosse por nossa virtude ou santidade que fizeste andar este homem. Mas o Deus de Abraão que ressuscitou a Jesus. Então não tem nada a ver com a nossa virtude ou santidade, tem a ver com a graça, tem a ver com o favor de Deus, com os propósitos dele. Mas o irmão me perguntou aí como tudo aconteceu. Então eu ia em trabalhos de milagres. Ah, vamos ter aqui conferências de milagres. E eu ia nas conferências de milagres, mas eu não via milagres. E o que mais me doía dentro de mim é por que a conferência se chama milagres se não tem milagres? E por que as pessoas saem contando que teve milagres, que se eu estava lá e não vi milagres? E por quê? Por Pessoas quê? falam que aconteceu um milagre se acontecer. Você vê que, pastor, que tem igrejas que tem até o nome, né? Templo dos Milagres, Igreja dos Milagres, e não tem milagres. Então eu comecei a ficar muito incomodado com isso. Eu falei, deve ter alguma coisa errada no meu cristianismo, na minha forma de crer. Embora eu seguia as coisas tudo na regra, eu seguia as coisas tudo na ponta do lápis, na doutrina da igreja, servia da maneira que a igreja ensinava, tudo, mas eu senti esse vazio, eu senti que tem alguma coisa Mas será errada. que entrava igual nós falando do batismo, teve uns podcasts atrás que nós número 22 nós falamos sobre oração em línguas, que alguns acham que não recebeu. Eu encontrei um irmão que há 20 anos, ou era 30 anos, buscando o batismo com o Espírito Santo, e ele achava, eu acho que tem alguma coisa errada, falta de santidade, né? E ele pensando, não, é Exato. que eu tenho que pesquisar alguma coisa, e ele naquele negócio da cabeça, alguma coisa errada, e não tem nada, assim, ninguém é perfeito, né? Mas não é isso, né? É E- como você falou, a graça, né? Exatamente, porque o que acontece é unção é diferente de dom. Né? Quando a gente ora, eu lembro que um pastor falava assim para mim. Eu via muitas manifestações assim de poder, principalmente como eu disse, né, nessa área de libertação. Quando eu ia pregar nas igrejas, eu orava e jejuava muito, né? Era difícil eu não ir numa conferência se eu não fosse de jejum. Mas você ia no E próprio culto, hoje entregava antes, ou já estava em jejum quando ia, né, no culto? depende da igreja que eu ia. Tinha igrejas que eu tinha essa liberdade de estar de jejum porque o pastor também jejuava, né? Mas tinha igrejas que não, tinha que jejuar antes, porque chegava lá as pessoas estavam preparadas com almoço, aquela Ah, coisa, sim. né? Então o que acontece? Eu vi assim poder de Deus descer na igreja, né? E eu lembro que tinha até um irmão, uma vez a gente foi num culto e caiu tanto poder de Deus na igreja e manifestou demônio, enfim, as pessoas choravam, era batizado com o Espírito Santo. E tinha um irmão que tinha aparelhos no ouvido, né? Aparelho auditivo. E eu disse para ele: "Você vai ser curado. Um dia eu vou orar por você e você vai ser curado através de mim", eu falei para ele. Porque eu pensava: um dia eu vou orar por um surdo, um dia eu vou arrancar os aparelhos do ouvido de uma pessoa. Um dia isso vai acontecer. Infelizmente esse irmão morreu. Ele faleceu. Mas por que você não fez naquele dia?
Pois é. E eu não ia manifestar, eu não tinha